Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando da solenidade do Natal, um momento muito importante para a nossa fé católica, para a nossa fé cristã. Hoje fazemos memória da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor, da sua primeira vinda, da encarnação do Verbo, assim também como nós recordamos a sua segunda vinda. Primeira vinda de Jesus, Jesus veio uma primeira vez neste mundo e também prometeu vir uma segunda vez no fim dos tempos. Por isso o tempo do Advento ele tem essa dupla preparação. Primeiro para nos prepararmos para o Natal do Senhor e segundo também para que a gente recorde que Jesus virá uma segunda vez e que também nós precisamos estar preparados espiritualmente. E o Evangelho deste quarto domingo do Advento, que é o último, nós já completamos o acendimento da coroa do Advento, das 4 velas, nos traz então a figura de Nossa Senhora, muito importante. Logo no início do texto nós vemos a presença de Maria, muito embora o texto de hoje nos dê ênfase a São José, mas queria falar um pouco da Virgem Maria, de Nossa Senhora, de alguns aspectos da vida dela, porque dentro da espiritualidade, Nossa Senhora está grávida nesse momento. Jesus vai nascer no dia 25, então Nossa Senhora está esperando Jesus, Nossa Senhora está grávida neste momento. E é importante falarmos dela para que também ela vá nos ajudando nesta preparação para o Natal do Senhor. O início do texto do Evangelho de hoje diz o seguinte: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Eu queria deter a minha homilia nesse trecho, esse início do trecho do Evangelho de hoje, para que a gente possa perceber 3 características fundamentais da vida da Virgem Maria, que é a sua maternidade, a sua esponsalidade, ou seja, Maria que é esposa, e a sua virgindade. E aqui, dentro dessas 3 características, eu queria começar a falar sobre a maternidade. O texto ele inicia dizendo o seguinte: Maria, sua mãe. Muito embora nos textos dos evangelhos a gente nunca vai ouvir Jesus falando de mãe para a Virgem Maria, mas sempre a tratando como mulher, quando vão dizer que, aliás, quando Jesus entrega a Nossa Senhora como sendo mãe do discípulo amado, ele chama de mulher. Quando Nossa Senhora vai até o encontro dele dizer que não tem vinho, Jesus também chama de mulher. Mulher, o que tens isso a ver comigo, né? Para quem não entende muito da teologia bíblica, pode achar isso até uma falta de respeito ou dizer que Jesus não considerava a Nossa Senhora como mãe. Mas, na verdade, o termo mulher ele significa mãe. O termo mulher significa mãe. Adão dá o nome de mulher a Eva, vai se chamar mulher porque mulher significa mãe de todos. É isso que significa mulher. Mulher significa mãe de todos. Então, quando Jesus chama Nossa Senhora de mulher, ressalta a figura da sua maternidade a todos, sem distinção. O evangelista ele destaca esta realidade que Nossa Senhora é mãe de Jesus Cristo, mãe de nosso Senhor. Os cristãos nunca tiveram dúvida de que Maria fosse a mãe de Jesus. Desde o início sempre nós tivemos essa clareza. E essa clareza da maternidade de Nossa Senhora, ela é, na verdade, unânime, até mesmo entre os cristãos protestantes. Nossa Senhora é mãe de Jesus. A maternidade de Nossa Senhora, ela é o cumprimento da mensagem do anjo Gabriel feito a ela. Ela disse que seria mãe de Jesus e por isso se torna. O anjo disse que ela seria mãe do Salvador e Nossa Senhora se torna mãe. Então, a maternidade da Virgem Maria é por si já o cumprimento
da palavra de Deus que lhe foi dirigida, e ela disse sim. Por isso, uma pessoa que é obediente à palavra de Deus é a Virgem Maria, porque ela não fez outra coisa a não ser a ser mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma expressão grega que usamos da teologia para designar que Nossa Senhora é mãe de Deus. Talvez pouco conhecida por vocês, mas é uma expressão que exprime a paternidade da Virgem Maria. E essa expressão é a expressão Theotokos. É um termo grego que é a junção de duas palavras, Theo, que significa Deus, e Tokos, que significa parto. Parto. Literalmente, a palavra Theotokos quer dizer aquela que pariu Deus. Aquela que pariu Deus. Ou ainda, aquela que deu a luz a Deus. Não sei se vocês já perceberam, mas na fachada da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, tem uma imagem da Virgem Maria lá e tem um dizer lá, Dei pari virginis, Dei pari virginis, que quer dizer dedicado àquela que pariu Deus, dedicado àquela que pariu Deus, ou seja, aquela que deu a luz ao próprio Deus. E, de qualquer modo, a expressão Theotokos passou a ser compreendida como somente mãe de Deus, muito embora na sua realidade literal, quer dizer aquela que pariu Deus ou aquela que deu a luz a Deus, mas muitos traduzem como apenas mãe de Deus. Compreensão que não está muito longe. Por quê? Porque toda aquela que dá à luz a alguém automaticamente se torna mãe daquela pessoa. Nem que seja apenas mãe biológica, mas se torna mãe daquela pessoa. Quem dá à luz também se torna mãe. Então, dizer que Theotokos e mãe de Deus é a mesma coisa não tá errado, não, está certo. Mas falo isso por quê? Porque é unânime, como dizia, a compreensão e a aceitação entre os cristãos de que Nossa Senhora deu a luz a Jesus. Os protestantes também vão dizer que Nossa Senhora é mãe de Jesus, que deu a luz a Jesus. Isso é indubitável. Agora, a questão que às vezes pega aqui é que, na nossa compreensão, nós temos o seguinte, na compreensão cristã católica: se Nossa Senhora deu a luz a Jesus Cristo, que é Deus encarnado, logo Nossa Senhora deu a luz ao próprio Deus, ao Filho de Deus, que é seu filho também. Então, quando nós dizemos que Maria é mãe de Deus, é porque de fato ela deu a luz ao Filho de Deus, ao próprio Deus encarnado. Nossos irmãos protestantes não aceitam isso, porque Nossa Senhora não pode ser mãe de Deus, apenas mãe de Jesus. Como se de repente a natureza divina de Jesus e a sua natureza humana fossem coisas separadas, e não são. São coisas unidas, são coisas juntas. Existe uma outra expressão dentro da teologia que nós falamos, que esta união entre a divindade de Jesus e a humanidade, porque vejam bem, aqui só para a gente esclarecer algumas coisas, Deus, a sua natureza é divina. Deus não tem corpo, Deus é espírito. Os anjos não têm corpo, o demônio não tem corpo. Tanto é que o demônio se manifesta às vezes possuindo o corpo de alguém, mas o demônio não tem corpo, por isso você nunca vai ver o demônio andando por aí. Às vezes esse entendimento com demônio com chifre, não sei o que, mas na verdade ninguém nunca viu o demônio em si. Tá? Então, demônio não tem corpo. Assim também como o anjo não tem corpo. Anjo, você não vê o anjo por aí, mas eles estão no meio de nós aqui nesse momento também celebrando a missa. Mas a gente não vê, porque o anjo não tem corpo, é um espírito. O próprio Espírito Santo não tem corpo.
Ele toma a forma humana, toma a forma de uma pomba, toma a forma de uma nuvem, de raios, de luz, de fogo, mas o Espírito Santo também não tem corpo. Os seres celestes, eles não têm corpo. Deus, ele não tem corpo. A gente que imagina, mentaliza Deus que nos sustenta com a sua mão, Deus que nos olha, né? Deus que tem o seu braço, a sua perna e não sei o quê. A gente mentaliza isso, obviamente, porque nos ajuda a compreender humanamente mais Deus. Mas Deus, na verdade, não tem corpo. Então, quando Jesus ele se encarna no seio da Virgem Maria, ele toma corpo, toma forma humana que antes ele não tinha. Então, a sua divindade se une à humanidade. E Jesus agora passa a ter um corpo. É Deus ainda, porque Jesus ele não perde a divindade. Continua sendo Deus, mas agora ele ganha um corpo que antes não tinha. Por isso, Nossa Senhora não é mãe apenas da parte humana de Jesus. Maria é mãe do todo de Jesus. É mãe também da parte humana e mãe da parte divina. Por quê? Porque as duas não se separam. É aquilo que nós chamamos dentro da teologia como união hipostática, ou seja, a união da natureza divina e humana de Jesus. Nós, seres humanos, temos apenas uma natureza humana. No entanto, quando somos batizados, e aqui que está o legal da coisa, quando nós somos batizados, nós ganhamos também em nós a natureza divina. Por quê? Porque a partir do batismo, nós recebemos, pela ação do Espírito Santo, a natureza divina. É claro que em um germe, em um processo, porque quanto mais você vai crescendo no amor a Deus, você vai se santificando, se assemelhando a Deus, e a natureza de Deus vai crescendo, vamos dizer assim, né? Tem gente que sufoca essa natureza divina, mas nós recebemos esta natureza na nossa vida, no nosso batismo. Então vejam, esta característica fundamental da vida de Nossa Senhora é tão importante para nós e para a nossa salvação que nosso Senhor Jesus Cristo quis nos dar a sua mãe para ser mãe nossa. Aos pés da cruz, Cristo entrega ao discípulo amado a sua mãe dizendo: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E aqui é interessante notar um detalhe muito legal desta passagem do Evangelho. Por quê? Porque, primeiramente, nosso Senhor Jesus Cristo, aos pés da cruz, tendo ali as pessoas, mas exatamente o discípulo amado e Nossa Senhora, primeiro nosso Senhor entrega Nossa Senhora como sendo mãe do discípulo, ou seja, entregando ele, na verdade, como para ser filho dela, e só depois ele entrega a Nossa Senhora para ser mãe do discípulo. Parece não ter muito sentido, mas tem. Por quê? Porque antes de eu me considerar filho de Maria, Maria já é minha mãe. Maria já é minha mãe. Olha a palavra que diz: mulher, eis aí o teu filho. Depois Jesus fala: filho, eis aí a tua mãe. A iniciativa de Nossa Senhora ser nossa mãe não é nossa. Não é apenas um desejo, um querer nosso, não. É uma iniciativa do próprio Deus. Por isso que Nossa Senhora é mãe, nós podemos até dizer isso de uma forma talvez ousada, que Maria é mãe até mesmo daqueles que não têm fé. Que Nossa Senhora é mãe até mesmo daqueles que não são católicos. Porque antes de eu acolher Nossa Senhora como mãe, ela já é minha mãe, porque Deus a fez mãe. Deus fez minha mãe. Isso é muito interessante, porque aquela que é mãe sempre vai cuidar do filho. Então, mesmo que eu não acolha Nossa Senhora, não a leve em consideração, não dê tanta importância, mas uma mãe sempre vai estar cuidando dos seus filhos. Sempre, sempre. Isso é maravilhoso, porque Nossa Senhora nos ama, mesmo antes da gente também amar a ela. Agora, queria
falar do segundo aspecto, da característica da vida de Nossa Senhora. Falamos sobre a maternidade e agora quero falar sobre a esponsalidade. O texto ele continua dizendo o seguinte, esse versículo lá no início: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Maria, sua mãe, estava prometida a casamento a José. Nossa Senhora era noiva de um homem chamado José. Nossa Senhora, aqui é necessário entender uma coisa, porque o casamento judeu, naquela época, não sei agora, mas quando a gente estuda um pouco de Bíblia, a gente vai entendendo um pouco isso, mas o casamento judeu, ele era dividido em duas partes. Tinha um primeiro momento onde o homem ia na casa dos pais da noiva negociar o dote, ou seja, negociar aquele casamento com os pais, e depois, quando estava tudo negociado, já se diria, ou já pode-se dizer que aquele homem já está casado com a mulher, porque já foi autorizado, vamos dizer assim, pelos pais. Então, de uma certa forma, Nossa Senhora não está somente prometida a José, mas ela já está casada com José. Por quê? Porque depois de oficializar com os pais o casamento, depois já está tudo certo, eles já estão casados, só que tem a segunda parte. Qual é a segunda parte? A segunda parte é a cerimônia. A segunda parte é a cerimônia. Por isso que se diz que ela está prometida em casamento, ou seja, ela ainda vai casar com ele na parte do rito, da cerimônia, mas eles já estão casados, Nossa Senhora com São José. De tanto que, aqui só um parêntese, eles já poderiam estar morando juntos e já poderiam também até mesmo ter relação sexual, mas eles não estavam ainda morando juntos e também não tiveram e nunca tiveram, porque Nossa Senhora permanece sempre virgem. Aqui só para a gente entender um pouco esse parêntese da história bíblica. E a responsabilidade de Nossa Senhora, ela vai muito mais além do simples entendimento de que ela foi esposa de José. Senhora, quando a gente diz que ela é esposa, a gente não pode entender apenas no parâmetro humano, de que ela era mulher de São José. Não, seria muito raso a nossa compreensão. Mas a responsabilidade de Nossa Senhora pode ser traduzida também como a fidelidade ao amor que ela escolheu. Não somente a fidelidade para com São José. Todo aquele que é esposo ou esposa deve entender que recebeu esse título porque é homem ou é uma mulher de um único amor. Quem é esposo, quem é esposa, ama somente uma pessoa. Eu queria destacar aqui nessa realidade da responsabilidade de Nossa Senhora isso. Quem é esposo, quem é esposa, ama apenas uma pessoa. Tem apenas um amor. Um esposo ou uma esposa não tem vários amores. Não tem várias paixões. Não tem vários casos por aí. Ou se ama uma pessoa, não se ama. Ou se é esposa, não se é. Aquele que é esposo ama unicamente uma só pessoa e por isso se torna fiel. A fidelidade a uma pessoa, ela não é uma imposição. Eu sou obrigado a ser fiel à minha mulher. Eu sou obrigado a ser fiel ao meu esposo. Não. Fidelidade não é uma obrigação, uma imposição. Não. Ela é uma consequência de quem ama. Se você se vê na obrigação de ser fiel à sua mulher, ao seu esposo, é porque você não o ama. Porque você não a ama. Porque se eu amo uma pessoa, eu nunca vou querer magoar aquela pessoa. Eu nunca vou querer ofender aquela pessoa, eu nunca vou querer deixar ela triste. Por isso, a minha fidelidade para com aquela pessoa, ela é consequência do amor que eu sinto por ela. Quem trai, quem comete adultério, quer dizer em outras palavras, não ama a sua esposa ou seu esposo. Você não ama. Acha que ama, mas não ama.
Porque quem ama verdadeiramente se torna fiel. Fiel. E aqui Nossa Senhora se tornou fiel ao amor de Deus, fiel também ao seu relacionamento com São José. E nós também devemos entender que de nós é exigido também uma fidelidade para com o amor de Deus. Eu sou fiel porque não quero entristecer a pessoa que eu amo. Eu sou fiel porque eu não quero ofender a pessoa que amo. Eu sou fiel porque não há como ser infiel com uma pessoa que eu quero bem. A fidelidade, que é consequência do amor esponsal, deve estar no âmago do nosso relacionamento com Deus. Às vezes nós nos comportamos de forma muito infiel ao amor de Deus. Por vezes nós acabamos nos prostituindo com outros deuses. Acreditamos em outras coisas que nem participam da fé católica. Dizemos que Deus é o mesmo Deus em todas as religiões. Cuidado com isso, porque existem alguns questionamentos. Será que Deus me manda matar o outro? Será que o Deus cristão vai mandar eu fazer o que é errado? Será que o Deus cristão vai dizer para você que não precisa casar, que não precisa se confessar, que não precisa fazer caridade com o outro? Será que é o mesmo Deus mesmo? Se questione. Nem todas as religiões são boas em si. Religiões às vezes que pregam a violência, pregam o desamor, coisas horríveis. Mas enfim. Mas tomemos cuidado, porque nem toda religião tem o mesmo Deus. Às vezes a gente fala isso para justificar nossa preguiça de não vir na missa, na igreja, né? De ficar acreditando em tudo que colocam no nosso ouvido, né? De ficar aí cultuando outras coisas que não são de Deus. Cuidado. Vos digo que não é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Porque se fosse o mesmo Deus, para que existia cristianismo? Para que existia a Igreja Católica? Que sentido? Deus morrer na cruz e fundar uma igreja? Que sentido? Se fosse para todo mundo acreditar em tudo, então não tinha Igreja Católica. Deixava cada um escolher a sua e ele mesmo dizia, olha, eu não quero nenhuma igreja, cada um escolhe naquilo que quer. Não é isso que Jesus diz. Então logo aí se acaba o fundamento e essas ideias grosseiras que às vezes se tem sobre Deus e sobre a fé. E às vezes nós nos acabamos sendo infiéis a Deus porque acabamos nos prostituindo com outros deuses. Deixamos também de vir ao seu encontro, não colocamos como centro de nossas vidas, nos revoltamos contra o seu amor, murmuramos diante de suas vontades, enfim. Nós nos comportamos de forma inadequada perante o amor de Deus e às vezes nos tornamos infiéis. Com efeito, mesmo a nossa infidelidade, Deus continua nos amando. Por quê? Porque a iniciativa de amar é primeiro dele. Se hoje eu estou vivo e você também está vivo, é porque Deus te ama. Não que morrer seja algo ruim, como se de repente aqueles que estão mortos, Deus não ama aqueles que morreram. Não. Mas se hoje nós existimos, é porque Deus primeiramente quis isso. Quis a nossa existência. Por isso Ele nos ama. Depois, a última característica, para finalizarmos esta homilia, está no fato da virgindade da Virgem Maria. O texto continua dizendo, Maria, sua mãe, maternidade de Nossa Senhora, estava prometida em casamento a José, a esponsalidade da Virgem Maria, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Ficou grávida, Nossa Senhora. Ficou grávida pela ação do Espírito Santo. A gravidez de Nossa Senhora não foi fruto de homem algum, não. É diferente, por exemplo, da gravidez de Isabel. Isabel, ela era de idade avançada e era estéril. Mas João Batista nasceu a partir de uma relação sexual. Nasceu a partir disso. Nossa Senhora Jesus Cristo não nasce a partir da intervenção humana. Nasce, pois, da intervenção do próprio Deus. É fruto da vontade do próprio Deus. E aqui nós podemos deduzir que se Nossa Senhora ficou grávida,
pela ação do Espírito Santo, e se ela não teve relação sexual com nenhum homem, logo ela permaneceu virgem, mesmo estando grávida. Aqui é uma coisa que alguns podem até mesmo não acreditar ou questionar. Como uma mulher pode ficar grávida sem a participação masculina? Aos olhos da própria naturalidade das coisas e da biologia, isso não é possível. Não é possível uma mulher engravidar se não tiver a presença da parte masculina. Até onde nós sabemos, para que uma criança nasça, tem que ter um óvulo e um espermatozoide. Mesmo que essa fecundação seja feita no laboratório, que não é algo bom, porque está se manipulando a própria vida, mas mesmo assim precisa de um homem e da mulher, para que a criança ela cresça. No entanto, a virgindade de Nossa Senhora, ela permanece mesmo depois da sua gravidez. Por quê? Porque o próprio anjo diz à Virgem Maria, quando fala de Santa Isabel, Isabel que era estéril e de idade avançada, e vocês sabem que as duas coisas impedem uma mulher de ter filhos. A mulher ela tem um período de reprodutivo, um período de fertilidade, é diferente do homem que é fértil para toda a vida. Mas a mulher ela tem um período de fertilidade que inicia ali na sua menstruação e termina lá na menopausa. Depois da menopausa, a mulher se torna infértil. A gente sabe muito bem disso. É interessante, eu acho muito bonito isso, que todos os meses a mulher se prepara para ter um filho. Todo mês. Você que é mulher, você que é jovem, todo mês o seu organismo, o seu útero, o seu sistema reprodutor, ele se prepara para receber uma criança. Todo mês. Por isso que você menstrua, por isso que você para de menstruar, porque isso é uma preparação para você receber uma criança. Isso é muito bonito da natureza feminina. Mas a mulher, depois da menopausa, ela deixa de ser fértil e ela não tem como naturalmente ter uma criança. Por isso Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele concede a Isabel que fique grávida. E por isso o anjo diz a Nossa Senhora: nada para Deus é impossível. Tudo para Deus é possível. Tudo para Deus é possível. Inclusive, uma virgem conceber também um filho, mesmo não tendo relacionamento com o homem. No entanto, a virgindade de Nossa Senhora vai além do momento em que ela ficou grávida de Nosso Senhor Jesus Cristo. A virgindade de Nossa Senhora perdura também depois da sua gestação e continua até o fim da sua vida, pois ela não teve outro filho a não ser Nosso Senhor Jesus Cristo. Embora muitos queiram dizer por aí que ela teve, mas não teve. Historicamente não existe nada que comprove que Maria teve outros filhos. Existe o fato de que Maria tinha também uma irmã que se chamava Maria. Não sei se vocês sabem. E que os filhos talvez se atribuam a esta outra Maria. E por isso os irmãos de Jesus são, na verdade, primos dele. Existem alguns ícones de Nossa Senhora que são pinturas da Virgem Maria, onde apresentam a Virgem Maria ladeada de 3 estrelas. Uma estrela na sua testa, na sua fronte, outra estrela no seu ombro direito, outra no seu ombro esquerdo. Essas 3 estrelas, elas simbolizam a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Nossa Senhora que é virgem antes, durante e depois do parto. Nossa Senhora permanece virgem para a vida toda. Morre virgem. Engravida virgem. Tem o filho virgem. Dizem que Nossa Senhora, por não ter nenhum pecado, por ter sido preservada do pecado original, Nossa Senhora não sentiu dor quando teve Jesus. Não sentiu dor. Foi um parto natural, mas Nossa Senhora não sentiu dor, porque ela não tinha pecado. E a dor do pecado é próprio do pecado original.
A dor do parto feminino é próprio desta promessa e deste castigo de Deus, de que ele disse que a mulher ela iria sofrer, iria doer quando ela tivesse uma criança. E Nossa Senhora não teve esta dor, porque foi preservada do pecado original. Aqui nós podemos também trazer este entendimento da virgindade de Nossa Senhora para alguns entendimentos análogos. Existem os padres da igreja que são padres que têm umas ótimas reflexões, que eles dizem o seguinte, que assim como o cálice que nós temos ali, assim como o cálice é usado somente para receber o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e nada mais, ou seja, você não usa o cálice para tomar uma cerveja, Deus me livre. Você não usa o cálice para beber água. O cálice na missa, ele é usado somente para receber o sangue de Jesus. E assim como o cálice recebe somente o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, também o seio da Virgem Maria foi querido por Deus para receber unicamente o Filho de Deus e nada mais. Nada mais. Nada mais se usou o útero de Nossa Senhora, a barriga de Nossa Senhora para receber outra criança, somente para receber Jesus. Por quê? Porque as coisas que são consagradas a Deus, as coisas que são separadas para Deus, elas são usadas unicamente com aquela finalidade. Eu me lembro uma vez, quando eu era seminarista, a gente estava na faculdade, uma vez um amigo meu outro seminarista trouxe um violão para a aula, e aí a gente começou a cantar umas músicas e tudo mais da igreja, e depois acho que alguém, não sei se fui eu também, mas o certo é que alguém pediu para que a gente cantasse uma outra música, uma música popular, uma MPB, né? Aí ele falou assim, não, meu violão não comprei para fazer isso não, para tocar essas músicas. A gente achou ali aquilo um absurdo, né? Porque custa tocar uma musiquinha, né? A gente achou um absurdo, né? Mas ele se negou a tocar e de fato não tocou música alguma naquele violão ali. E olhando para esta reflexão da Virgem Maria, de que a sua virgindade, o seu útero foi consagrado a Deus para receber unicamente a Jesus e não foi feito nada mais para isso, a gente entende um pouco isso. Por quê? Porque tem coisas dentro da igreja que foram feitas, adquiridas para servir unicamente a Deus. Tem pessoas que fazem isso. Compram o seu instrumento da igreja, não, isso aqui é para servir Deus. Eu comprei isso aqui para estar disponível para as coisas que são de Deus. E dentro da igreja, às vezes as pessoas não entendem muito isso, né? O carro que nós temos é um carro para estar a serviço às coisas que são de Deus, as coisas que são da igreja. Eu não posso usar o carro da paróquia para estar fazendo certas coisas. Até mesmo coisas pessoais, eu vos digo, às vezes eu vou para Belém, eu vou de ônibus para não usar o carro da paróquia. Por quê? Porque são coisas pessoais minhas, não que sejam coisas ruins, mas foi consagrado, foi adquirido para essa finalidade. Às vezes os instrumentos dentro da igreja, violão, teclado, bateria, tem gente que às vezes veio pedir emprestado para o padre, me empreste para me tocar numa festa, não sei o que mais. Eu me nego, assim com muita dor, porque às vezes são pessoas que ajudam, estão próximas da gente e tudo mais. Eu me nego, é bom que eles entendem, mas eu não posso dar o instrumento, coisas da igreja, para ser usado em coisas profanas, em coisas que não são de Deus. Por quê? Porque aquilo foi adquirido, foi consagrado para servir a Deus. E nós? O que nós temos que foi adquirido para ser consagrado a Deus? Eu dizia na comunidade de Nazaré, inclusive eu vi depois até uns comentários, que eu também não faço nem sentido de estar cultivando isso, mas eu falava na comunidade de Nazaré durante a festividade que é importante a gente ter as nossas roupas da missa. A gente não pode vir para a igreja com qualquer roupa. Assim como existem ambientes onde você
usa determinadas roupas porque o ambiente pede aquela vestimenta. Por exemplo, numa praia, você não vai para uma praia de vestido, você vai com uma bermuda, uma camiseta, etc., né? Se você vai na praça, a mesma coisa. Se você vai numa festa, você vai com uma roupa mais descontraída. Se você vai para uma formatura. Ontem eu fazia um casamento, eu até conversava com o motorista, né? Interessante que o casamento é a mesma coisa para todo lugar. Falou em casamento, o pessoal vem nos trinques, né? As mulheres usam aqueles vestidos, sapato alto, né? Colocam maquiagem no rosto. Os homens também tiram a gravata, às vezes tudo torta, mas colocam, né? Porque sabem que aquele momento ele pede aquela vestimenta. Ele pede, vamos dizer assim, uma certa formalidade. E por que quando é para a igreja a gente não pensa a mesma coisa? Porque para a igreja a gente tem que vir de qualquer jeito, com qualquer roupa, com roupas às vezes até mesmo indecentes, que podem fazer o outro pecar, que podem fazer com que o outro também pense outras coisas. Por que a gente tem que vir dessa forma? Não deveríamos também vir para a casa de Deus de forma adequada, de forma mais sensata, de forma prudente, de forma modesta também, porque não quero que você chegue aqui tudo empacotado. Não é exatamente isso. Mas de uma forma mais modesta, um sapato, um calçado melhor, etc. E é bom que a gente pense dessa forma. Então, a minha vestimenta, será que a veste que eu uso, existem vestes em que eu uso para usar na igreja? Para usar nos ambientes que são santos, nos ambientes que são de Deus. Os meus objetos, as minhas coisas, são coisas também que eu uso para serem de Deus, que foram consagradas a Deus. E aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa muito importante dentro desse consagrar as coisas a Deus, além das roupas, que a gente pode também pensar nisso. Mas, sobretudo, o nosso tempo. O nosso tempo. Será que eu tenho tempo, existe um tempo dentro da minha vida, da minha semana, do meu dia, que é consagrado a Deus? Pode ser que você, meu irmão, minha irmã, tenha assim uma semana muito cheia, você trabalhe muito, etc. Mas não é possível que no final de semana, num sábado, num domingo, você não reserve aquele tempo, nem que seja aquela 1h30 para Deus. Você tem que começar a fazer isso. Vir na missa no domingo ou no sábado, quando alguns vêm, não é uma opção. Eu não vou quando eu quero, quando dá vontade. Se der, se não tiver nenhum aniversário, eu vou. Se não tiver nenhuma festa por aí, eu vou. Não é isso. Você tem que vir. É minha obrigação, é o meu compromisso, faz parte dos meus compromissos com Deus, não é nem comigo, padre. Não tem nada a ver comigo, não. É com Deus, porque o padre vai embora e depois vocês ficam. É compromisso com Deus. Eu reservo, por exemplo, todo domingo, às 7 da noite até às 8h30, esse tempo é consagrado a Deus. É de Deus esse tempo. Eu não posso usar esse tempo para outra coisa. É para Ele que eu estou tirando. Eu venho à missa de manhã, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas essas primeiras horas de manhã é consagrado verdadeiramente a Deus? Ou eu fico dialogando com Deus, eu fico usando para outras coisas que não são de Deus? Então, eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, sobre o seu tempo, muito mais do que as roupas, os objetos, mas consagre o seu tempo para Deus. Tire tempo dentro do seu dia a dia para você rezar. De manhã ou à noite, 15 minutinhos, mano, desliga lá o Wi-Fi e os dados lá, vai rezar. Reza uns 10 minutinhos, entendeu? Pega o evangelho do dia, dá uma lida, reze. Larga esse negócio. Ninguém vai morrer, tá? Se de repente você deixar um momento ali. Reze, isso é importante. Consagrar um momento da minha vida, consagrar o meu tempo a Deus. Isso é importantíssimo para o nosso relacionamento com Ele. Meus irmãos e irmãs, hoje nós falamos sobre esses 3 aspectos da vida da Virgem, da vida de Nossa Senhora. A sua maternidade, a sua esponsalidade
e a sua virgindade, a sua consagração a Deus. Nesta última semana que temos de preparação para o Natal, peçamos o auxílio de Nossa Senhora, para que juntos com ela possamos acolher nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Assim espero, assim seja. Amém.